Olá, então vamos ao nosso próximo vídeo. Temos aqui o roteiro dos vídeos, né? Então estamos abordando a sequência de protótipo evolutivo e agora nós vamos abordar a parte de projetos das equipes, que tem um conjunto, né, na sequência 5, 6, 7, 8, e o vídeo 1 desse conjunto é este V1, exemplo inicial, visando começar com login e menu. Nós já vimos que estamos na época de definirmos, né, estabelecermos um ambiente de desenvolvimento, de teste para o nosso software, e como referência básica nós já passamos este projeto, protótipo CRUD-REST 3 camadas, com o front-end CRUD-REST NG16 e CRUD-REST Node 16. Agora nós vamos apresentar um exemplo dessa iniciação, né, de um projeto, mostrando um exemplo chamado Cantina protótipo básico. Está implícito o aproveitamento daquele protótipo anterior, apresentado o CRUD-REST 3 camadas, que vocês já devem ter visto, que tem todos os detalhes e toda a funcionalidade. Agora nós vamos apresentar novos protótipos, mas no sentido de orientar a organização do projeto. Os conteúdos e as funcionalidades devem ser obtidas daquele primeiro protótipo, ok? Então, fazendo algumas comparações, lá no primeiro protótipo nós tínhamos aqui no Angular a organização em componentes, modules e services, e no CRUD nós tínhamos a organização na forma de pastas de controllers, modules e routes, as rotas, né? Tá bom? Agora nós vamos mostrar que cada projeto pode ter uma organização diferenciada dos seus componentes. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no Cantina projeto básico. É um exemplo do que seria um início de um projeto novo, né? Só que apresentado aqui como exemplo da cantina. Temos aqui o source, os app. Notem que aqui, fora os elementos, componentes do projeto como um todo, nós só temos a pasta admin. Então, como eu disse, esta é uma orientação referente mais à organização do projeto. Então temos aqui o login, que teria basicamente HTML e o TypeScript para fazer a lógica, teria o menu, com também HTML, CSS e o TypeScript para a lógica, e esta organização mostra uma maneira diferente de organizar os componentes. Naquele exemplo inicial, nós tínhamos
componentes, models e services. Então, os models ficavam separados e os services também ficavam separados, mas nós tínhamos uma pasta chamada componentes para acomodar HTML, CSS e a lógica, né, o TypeScript. Aqui não foi colocado uma pasta chamada componentes. Houve uma opção por classificar os elementos independente do nome componentes. Então, por exemplo, o menu tem aqui os elementos de um componente legítimo, né? HTML com CSS e o TypeScript, mas já colocando aqui junto o model do menu e services do menu. Então, se mantém a modularidade. É muito importante a modularidade. Quando você tem um assunto, por exemplo, você vai tratar de menu, então você tem tudo aqui, desde o front-end até o model e os services. Permissão, no caso só tem o model e services, que seriam utilizados por outros elementos. O usuário, que é uma parte que trouxemos daquele primeiro protótipo, ele junta não só o front-end, né, com list, add, delete, edit, cada um com seus elementos de front-end, mas já é composto também pelo model e pelos services do usuário. Então é uma organização diferente daquele primeiro protótipo de exemplo, que tinha models e services em pastas separadas. Então cada equipe tem que entrar em consenso para ver qual a melhor organização do projeto. Pode haver uma organização diferenciada por projeto, ou pode haver um padrão que a equipe queira utilizar para todos os projetos. Então vocês têm a liberdade de organização. Isto é só uma orientação de possibilidades, tá bom? Então, aqui nós temos esta organização sem uma pasta explícita de componentes, temos apenas as entidades componentes com todos os elementos completos dentro de cada nome, como já mostramos, incluindo o front-end, mais o model e os services. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vemos que só temos o admin, porque sendo vamos dizer assim, uma fase inicial do projeto, ainda não temos, normalmente, né, nessa fase do projeto, onde a gente primeiro estabelece o ambiente tecnológico de desenvolvimento, a gente ainda não se aprofundou nos requisitos, por exemplo. Então, nós vamos elaborar um ambiente de desenvolvimento que ainda não dependa de requisitos, casos de uso, essas coisas. E o que não depende disso é a parte de administração, a parte do acesso ao sistema com estes componentes típicos, né? Login, menu, a permissão e o cadastro de usuário, tá bom? Lembrando que tudo parte do app componente, que tem este espaço router outlet, que é o espaço da single page application, onde os conteúdos das outras telas vão se alternar neste espaço do app componente HTML, tá ok? Com a sua devida lógica. Então, o Angular
ficaria assim. Aqui eu coloquei Angular sem especificar uma versão. Da mesma forma, Cantina Node, aqui nós vemos que o Node ele tende a ser mais padronizado. O front-end ele é mais inclinado à diversificação, porque ele trata da visão que o usuário tem do sistema. Então, é mais comum uma diversificação de componentes no front-end. Aqui, nós vamos ter os controllers, os modules e os routes separados. Então, talvez por isso o back-end seja mais fácil de programar, porque a gente vai tratar o CRUD, dito de uma maneira genérica, a gente vai tratar o CRUD de cada entidade do sistema de uma maneira modularizada, mas identificados dentro de controllers. Então vai ter um controller para cada entidade, vai ter um module para cada entidade e vai ter as rotas para todas essas entidades que vão ser executadas, né? Acessando o banco de dados. Então, o Node ele tende a ter um padrão mais estável, vamos dizer assim, mais repetido, tá bom? Aproveitando a abordagem de um ambiente, da criação de um ambiente inicial de desenvolvimento, a gente pensa, como nós vimos inicialmente, no login. Temos que ter os recursos para o login funcionando, e como eu disse, os detalhes, os conteúdos e a funcionalidade podem ser obtidos daquele primeiro protótipo que foi disponibilizado funcionando. Então, não é necessário repetir tudo agora, mas na medida do necessário a gente vai buscando os CRUDs daquele primeiro protótipo. E completando a segurança de um login, nós temos Authentication, que é um tema que eu já falei de passagem com vocês. Então vamos ver o que temos aqui de Authentication como orientação para vocês. Eu coloquei aqui umas referências que eu baixei da internet. Vocês podem acessar o site original, que está aqui, o link dele. Aqui tem orientações direcionadas ao Angular junto com o Node para fazer a tal Authentication. Authentication é uma técnica que prevê o seguinte: fazer uma segurança de acesso mais segura, porque nós tínhamos visto o login no front-end, tá? Então, tudo bem, o usuário usa o sistema a partir do front-end e é obrigado a passar por um nome e senha cadastrados, né? E o front-end acessa o back-end com os bancos de dados. Mas nós vimos pelo Thunder Client, aquele software que testa o back-end de uma maneira independente, que a gente fazendo assim, usando o Thunder Client, por exemplo, o Postman, a gente dá um chapéu no front-end, né? Acessa direto o back-end. Então, a técnica da Authentication faz uma amarração do front-end com o back-end, de modo que o back-end exija uma autenticação. Ela pode ser combinada com o login já apresentado,
mas é algo mais completo do que o simples login que a gente tem sugerido para não atrasar o projeto, né? Porque a gente precisa chegar logo ao desenvolvimento dos requisitos funcionais, ou seja, a utilização do sistema. Então, todos esses protótipos de exemplo, eles estão no Teams. Vocês precisam baixar, abrir o zip, o arquivo é zipado, né? E acessar com o VS Code para explorar os detalhes dele. Então temos aqui as orientações, aqui o Angular de referência utilizado é o Angular 14, nós usamos o Angular 16, mas a orientação é a mesma. E temos aqui também a explicação de como fazer a autenticação com o Node, assim como com o Angular. Essa técnica existe para as outras ferramentas também. Quem for trabalhar, por exemplo, com React, deve procurar um material equivalente para o React com um back-end escolhido. Então, é preciso pesquisar as tecnologias de authentication para a ferramenta que vocês escolheram, tá bom? Então, ficamos por aqui com este authentication e com este Cantina protótipo básico, que na verdade é o mesmo evolutivo, só que ele é só o começo. Então, pretendemos destacar aqui a importância da organização do projeto, principalmente do front-end, que pode ser diferenciado, né, entre um projeto e outro, ou pode ser um padrão da equipe para todos os projetos. Isso é uma liberdade da equipe, tá bom? Então, a sugestão é que cada equipe tenha um protótipo básico deste como ponto de partida, já com o login funcionando, tá bom? Tendo em vista que numa empresa todos os softwares devem ter o mesmo padrão de login. Seria uma loucura se cada software tivesse um padrão de login. Sendo padrão, então vocês podem e devem ter um protótipo básico, né, que envolve principalmente a administração inicial, que é o login, utilizando recursos daquele protótipo inicial, o CRUD REST, para ter esse protótipo inicial já funcionando nas 3 camadas, tá bom? Porque a partir daí vocês vão copiar esse protótipo básico funcionando como login nas 3 camadas, que é o maior desafio, né, que a gente enfrenta para tocar um projeto evolutivo. Ele tem que começar funcionando. O que você vai acrescentando são requisitos novos, funcionalidades novas, mas ele deve começar funcionando nas 3 camadas. Então, você tendo esse protótipo básico, a cada projeto novo vocês copiam e mudam o nome para dar sequência como um protótipo evolutivo. E essa questão da authentication, que é mais complexa, nós não vamos ter tempo de fazer em EC3. Não sei se vocês vão ter tempo ou interesse ou viabilidade de fazer em LESS, depende também dos entendimentos com a professora de LESS, e depende também da orientação que vocês tiverem para o trabalho de graduação, se isso vale a pena para o trabalho de graduação, se haverá tempo,
mas com certeza é interessante vocês terem esse conhecimento para a vida profissional, tá bom? Então, se aqui não der tempo de aprofundar muito, guardem aí na agenda de vocês um compromisso de adquirir o domínio da tecnologia de authentication para as ferramentas que vocês escolherem para o projeto integrador e, eventualmente, para o trabalho de graduação, que isso vai, vamos dizer assim, desaguar na vida profissional de vocês, tá? Com tudo que vocês puderem levar daqui de experiência e de conhecimento. Então, por enquanto, era essa a orientação para um exemplo inicial básico com login e menu, tá bom?